Bom, a gente vai falar agora com o Fabrício Lorenz, analista CNPI, que está aqui ao vivo no nosso Pre-Market. Fabrício, seja bem-vindo, bom dia para você. Muito bom dia, Daniel. Muito obrigado. Vamos lá, né? Vamos ver o que o mercado nos aguarda. Vamos ver os movimentos de hoje. Pois é, hein, Fabrício? Eu já queria até adiantar com você, é claro, queria ver com você o que o Ibovespa, o dólar, o que você já está vendo aí no seu gráfico, o que deve acontecer. É claro que bola de cristal você não tem, mas já dá para ter mais ou menos uma noção do que o mercado deve aprontar hoje, né? Dá para ter uma ideia. A gente está observando aqui o leilão do futuro, né? Está se movimentando agora. E agora o índice futuro está caindo 13,5% e aumentando, agora 13,54%. E o dólar, por outro lado, subindo 1,86% no leilão. Então a gente vai ter aberturas bem intensas aí, Daniel. Legal. Você quer compartilhar aí o gráfico para analisar? Vamos lá. Deixa eu colocar ele aqui. Uhum. Tá aparecendo? Tá sim. Show de bola. Bom, então a gente tem aqui, acho que vale a pena a gente dar um pulinho no índice antes, né, só para sinalizar aqui. Então ele está abrindo no 112.950, 13,5 de queda. Isso significa que na abertura a gente já vai ter o pregão de sexta-feira sendo pulado, totalmente. E no dólar, olha aqui, também, o dólar pulou completamente o pregão da sexta-feira, já chegou na máxima. Vamos ver se sustenta, né? É um gap bem forte para os dois lados. Mas assim, Daniel, o que eu vejo aqui, pegando bem friamente, é importante a gente iniciar aqui com uma conversa sobre estatística, né? Uhum. Apesar dos resultados, apesar da política estar bem forte agora, né? A gente está vendo os ânimos bem acalorados, mas é importante a gente colocar a cabeça no lugar e entender que, pelo ciclo do mercado, novembro, dezembro e janeiro, historicamente, desde 1995, onde começou o Plano Real, são os meses mais fortes da Bolsa, certo? Então a gente está entrando numa janela de tempo onde, estatisticamente, nós temos os melhores meses da Bolsa, né? Estatística não quer dizer que vai se concretizar, mas é um resultado positivo para os próximos 3 meses que estão por vir. Olhando o Ibovespa aqui, nós ainda temos uma tendência de alta, gente. Nós ainda temos topos e fundos ascendentes. É verdade que na semana passada o mercado deu uma boa afundada, né? A gente teve várias ações afundando, Petrobras, Banco do Brasil, os principais bancos também. E é o que tudo indica, a gente vai ter a perda do fundo anterior. Tá? A perda aqui dos 113 mil pontos. O pregão de hoje ele é extremamente importante, mas outro ponto importante, estatisticamente falando, é que dias pós-eleições é muito provável que feche no negativo. Então, se fechar hoje no negativo, vai se comprovar aquilo que a gente está vendo desde 1995 também, tá? Só que, posteriormente isso, a expectativa é que os pregões sejam positivos. Então, talvez nós estejamos aqui vendo uma oportunidade. Vamos ver, tá? Mas, para hoje, eu acho que a melhor coisa a fazer é segurar um pouquinho os ânimos, né? E especialmente esperar o mercado fechar para tomar qualquer tipo de decisão. Legal. Agora, o Fabrício, só para ter uma noção aí, a Petrobras e o Banco do Brasil, que já vem caindo, eles podem desvalorizar ainda mais, né, segundo alguns analistas. Queria que você analisasse o gráfico da situação atual de Petrobras. Vamos lá. Eu estava escutando aqui, tu falando, realmente, Petrobras lá no pre-market caindo muito forte nos Estados Unidos, né, 10%, cara. E aqui, ó, a gente já vinha observando o Petrobras na semana passada corrigindo bem forte, provavelmente o mercado já sinalizando esse resultado, e a gente tem aqui, ó, é o gráfico semanal, tá? Temos aqui no gráfico semanal uma queda de 13,65, mas o que é esse sinal aqui que a gente está observando? É uma frustração no gráfico semanal, por isso que eu estou colocando direto esse gráfico, porque aqui a gente consegue observar esse movimento de uma forma bem evidente. O mercado ainda está em tendência de alta, né? Mas o que se espera de uma tendência de alta é, assim que o mercado supera o topo anterior, a expectativa de fato é que nós tenhamos continuidade na alta. É o normal que a gente observa dentro de uma tendência de alta. E o que nós tivemos aqui foi o mercado rompendo o topo anterior, mas negando imediatamente
a tentativa de continuar subindo no candle posterior. Então, essa frustração aqui desses dois candles nos sinalizam uma provável freada da alta na Petrobras para os próximos candles no gráfico semanal. Tá? Então, para as próximas semanas, o que o gráfico está nos mostrando aqui é queda para Petro. Uhum. E Banco do Brasil, podemos ver também? Claro. Banco do Brasil, olha só. Banco do Brasil, movimento similar. A ideia de Banco do Brasil e Petrobras no semanal, ela é a mesma. Tá? Banco do Brasil está em tendência de alta. Nós tivemos na semana retrasada o mercado conseguindo romper o topo anterior com uma barra muito firme. Isso aqui é um sinal muito importante de continuidade de alta. O fato do mercado ter negado também na barra imediatamente posterior a essa tentativa de alta é uma frustração bem intensa. Se a gente observar aqui o volume financeiro, quantidade de dinheiro que nós tivemos em cada um dos candles no gráfico semanal, a gente vai ver que houve mais dinheiro negociado na ponta da venda do que na ponta da compra. Ou seja, mais investidores querendo sair ou eventualmente entrando short no papel do que propriamente entrando na compra. Então aqui a gente também tem um sinal importante de mais vendedores do que compradores e também é um sinal de frustração. Banco do Brasil também sinaliza queda para as próximas semanas. É importante a gente entender o seguinte, dado que semana passada nós tivemos esse candle importante, algum viés comprador no gráfico semanal teria se o mercado conseguisse superar a máxima desses candles, tanto no Banco do Brasil quanto em Petrobras. Então, é super importante esse candle no semanal, porque se o mercado não conseguir dar continuidade, vai ser um bom sinal. Se o mercado tentar cair ao longo da semana, mas daqui a pouco até sexta-feira resolve subir e deixa um candle positivo, bom sinal, né? Seria uma possibilidade dos compradores tentando retomar, mas se nessa semana de agora o mercado continuar caindo, entregar um fechamento inferior à mínima da semana passada, isso vai ser uma confirmação da queda nesses dois papéis, Banco do Brasil e Petrobras. Legal. Ô, Fabrício, já tem vários pedidos aqui no nosso chat, então vou passando para você aí, tá? O Mike tá pedindo para você analisar Azul. Buenas, temos aqui então, vamos começar a olhar o gráfico diário, né? O caso da Azul é um papel que nos últimos 3 meses não conseguiu sair muito do lugar. Né? Se a gente pegar aqui o fundo do papel, a gente vai ver uma certa movimentação. Mas se nós pegarmos aqui esses últimos movimentos, a gente percebe que a Azul estava andando de lado aqui, não estava conseguindo ganhar muita força. Porém, o que o papel começou a demonstrar aqui foi alguma pressão de compra em cima da mínima de setembro. Né? Então, observando esse movimento aqui, talvez nós poderíamos pensar em comprar Azul, pensando que isso aqui, inclusive é uma estratégia que eu gosto bastante, que é um inside bar aqui em cima da região de suporte. Né? Dessa maneira, nós teríamos aqui uma relação de risco de um candle para um bom retorno. Né? Proporcionalmente falando, a gente tem um payoff interessante nessa operação. Mas uma operação bastante arrojada, especialmente com o mercado de hoje. A questão é o seguinte, né? Se nós observarmos sinais de compra em relação ao candle de sexta-feira, gente, é importante a gente olhar para a mínima do candle de sexta-feira. Se o mercado já sair pulando, aqui no caso Azul, né, e com pulando eu quero dizer abrindo abaixo da mínima de sexta-feira, esses sinais eles vão ser abortados imediatamente na abertura do pregão. Tá? Então tem que tomar cuidado, porque se Azul abre aqui embaixo e resolve superar a máxima de sexta, eu já não entraria. Vai ser um sinal muito complicado. Então, e ainda mais o mercado de hoje, né? Eu ainda optaria por papéis mais fortes, gaps de baixa pequenos e colocaria minha atenção ali. Né? Porque os papéis que abrirem com mais força compradora ou com menos força vendedora são os papéis que tendem a estar mais fortes na bolsa e eu focaria ali, tá? Azul acaba não sendo um desses papéis. Legal. Deixa eu ver, o próximo aqui que pergunta é o Guilherme Rodrigues, ele está pedindo para você Tenda. Bora lá. Então, vamos olhar aqui Tenda no gráfico anual, só para a gente ver o que ela está fazendo. Então, a gente vê uma queda aqui
de 65%, basicamente, né? Uma queda bem intensa. Tenda já é um papel que vem performando pior do que a média do mercado. E especialmente aqui nesse mês de outubro também teve uma queda bem importante, né? A gente observa que o papel conseguiu afundar uns 34%, 35% e agora conseguiu se recuperar um pouco. O que a gente tem aqui é uma correção que se chama correção ABC, tá? Onde nós temos de fato um zigue-zague ascendente, porém contra a tendência secundária. Nós temos aqui a média móvel de 21 apontada para baixo, tá? Então nós temos ainda a tendência secundária apontando para baixo. E isso aqui, esse zigue-zague ascendente é o que a gente chama de correção ABC, que é um tipo de repique complexo dentro de uma tendência de baixa. Um repique é um movimento de alta, então nós temos um movimento de alta aqui em duas pernas, mas o que tudo indica aqui, a gente vai ter a continuidade da queda. Se por acaso a intenção aqui é entrar numa venda short, né, vender alugadas ações, eu entenderia uma boa operação já na perda mínima de sexta-feira. Né? Então, pensar em vender aqui, o stop seguiria acima dessa máxima aqui, da máxima do próprio candle de sexta-feira, e nós poderíamos pensar que o papel teria total condição de chegar ali novamente perto dos 3,75, que é o fundo de agosto, que é basicamente a mínima do ano do papel. Tá? Então, tudo indica que a tenda vai continuar caindo nesse próximo movimento. O que frustraria esse movimento de queda nesse momento seria um movimento grande, que a tenda precisaria fazer, ela precisaria subir aqui até uns 7,70 para a gente ficar firme num eventual movimento de alta. Então, ainda o papel tem que entregar bastante para a gente ter alguma condição gráfica de alta para a tenda. Boa! O Itamar, ele faz um pedido que eu acho que é mais do que correto no dia de hoje. Ele está pedindo Cogna. Pois então. O setor de educação, semana passada, performou bem, né? Uhum. Nós tivemos Cogna aqui subindo 8,90. A gente tem aqui o gráfico semanal do papel. Primeira coisa que eu observo aqui, eu gosto de botar um gráfico mais longo, Daniel, porque a gente consegue ver zonas de resistência e suporte. Então, olha só, gente, nós temos aqui um teste nos 13,15, um teste nos 13,15, mais um teste aqui. Nós temos 3 topos nesse mesmo patamar no semanal, tá? E a gente observa que o papel está ali. Mas, de fato, é uma barra compradora bem legal. A gente pega aqui o volume também, o volume ascendente, né, na ponta da compra, o que mostra que os compradores estão fortes. É interessante isso. O que eu vejo nesse papel sobre 2 perspectivas, para quem está dentro e para quem está de fora. Tá? Para quem já está comprado no papel, eu diria, cara, segue comprado, porque de fato o papel está dentro de uma tendência de alta, está mostrando força compradora, por mais que esteja na resistência, ele está mostrando força compradora, então faz sentido continuar carregando essa posição. Tá? Se quiser botar um lucro no bolso aqui, se sentir mais confortável porque é uma resistência importante, tudo bem, mas eu não realizaria tudo, ok? Agora, para quem está de fora desse papel e pretende entrar, aí eu acharia extremamente importante o mercado limpar essa zona de resistência para depois nós pensarmos em alguma posição, certo? Porque dessa maneira, com o mercado conseguindo limpar essa resistência, nós teremos um pouco mais de convicção de que os compradores estão fortes. Aqui a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Aqui pode muito bem o mercado derreter daqui para frente, então, porque os vendedores têm mais força nessa área, então acharia mais prudente a gente esperar o rompimento e depois tomar uma posição, tá? Mas para quem está dentro, como provavelmente já está com alguma gordura, né, já tem posição a queimar, eu acho que vale a pena ficar dentro da posição ainda. E o Eduardo Pereira está pedindo aqui no chat para você analisar Trisul. Uhum. Trisul, gente, vamos dar uma olhada no panorama geral. Temos aqui o gráfico semanal, que, olha, tá bem interessante. Nós temos um ponto de compra evidente aqui no papel, tá? Repara que em 2021 nós tivemos Trisul em queda, 2022 o mercado deu continuidade nessa queda, e há pouco tempo a gente percebe que o papel começa a reverter. Né? Pela primeira vez em muito tempo, desde aqui de meados de agosto de 2020, o papel não virava média móvel de 21 para cima.
Esse movimento que o papel está produzindo aqui, ó, se chama ponto contínuo, que é quando nós temos o rompimento da tendência secundária pela primeira vez, né, o rompimento da média de 21 e o teste dela pela primeira vez. Então, isso aqui é o ponto contínuo. Eu gosto demais de ver esse volume ascendente, tá? O mercado a fim de comprar. Então, nós temos aqui, ó, uma posição super interessante de se fazer, que é uma compra na superação da máxima e o stop ficando abaixo da mínima deste movimento. E a relação risco-retorno, ela é interessantíssima. A gente pega todo esse movimento aqui, toda essa pernada que o papel produziu e projeta a partir desse último fundo, a partir da zona de stop. Tá? Então a gente percebe que a região de alvo aqui, a primeira região de alvo, que seria ali na faixa dos R$ 6,90, R$ 7,00, tem uma relação muito interessante frente ao risco. Tá? Então, uma operação muito bonita, gráfico semanal, certo? No gráfico diário daria para se pensar automaticamente nessa compra também, mas eu prefiro conduzir a operação ainda assim pelo gráfico semanal, ali as coisas estão bem mais simples, né? Pelo gráfico diário ainda o papel teria que ganhar tendência de alta, ele ainda teria que romper a média móvel de 21, isso pode acabar sendo um movimento entruncado e já no semanal está muito mais limpo. Mas reforço, tá, gente? Reforço que voltando aqui para o semanal, se o papel hoje abrir já abaixo da mínima da semana passada, aí esse trade automaticamente fica abortado, a gente tem que esperar um novo sinal de alta, um novo gatilho de compra para pensar em entrar nesse papel. E até é importante frisar, né, Daniel, por mais que o mercado hoje esteja abrindo em queda forte, vão ter algumas ações, muito provavelmente, né, performando bem. Não significa que, porque a maioria do mercado está com movimento de baixa, todos os papéis vão estar. Então, quando a gente fala aqui de um movimento de compra, por mais que seja bem contrassensual, né, é bem possível que aconteça. Perfeito, né? É importante esses recados assim. O Charles Correia, o Fabrício, ele está pedindo aqui para você dar uma olhada em TASA 4, Taurus. Taurus, vamos lá. Bom, então temos Taurus aqui. Vamos dar uma olhadinha como esse papel está performando no ano. Tá? Nós tivemos, isso aqui é o gráfico anual da Taurus, então nós tivemos lá desde 2016 até ano passado o papel performando muito bem, e esse é o primeiro ano aqui que a gente está vendo um movimento de queda. Claro que ainda tem mais 2 meses, né, mas são 32% de queda. Olhando um gráfico semanal, nós temos uma tendência de baixa bem estabelecida. A gente tem aqui topos e fundos descendentes. Mercado há pouco tentou até fazer um movimento de alta aqui nesse candle, mas na semana passada houve a frustração dele. Ou seja, a última tentativa bem fraca de alta da Taurus já foi frustrada na semana passada. Tá? Então, esse é um papel que está muito baixista. Talvez, um grande talvez aqui, ressalto bastante, a gente pode encontrar alguma compra na Taurus acima dos 16,20. O que tem de importante nesse patamar? Por que especialmente esse preço? É aquele tipo de frustração que a gente estava conversando ali na Petro e também no Banco do Brasil, mas no caso na Taurus, para a ponta da compra. Repara que aqui ó, nós tivemos um sinal de baixa, né, o papel em tendência de baixa perde o fundo anterior. Tá? E a resposta desse movimento de queda está sendo um movimento de alta, mas ainda é muito pequeno, é muito fraco. Isso aqui pode ser muito mais um pullback, tá com muito mais cara de pullback, inclusive, do que rompimento falso. Então tudo indica que o papel vai continuar caindo. Se nós tivermos um fechamento acima dos 16,20, a partir de um fechamento acima desse patamar, aí eu pensaria em compras. Tá? Então, o papel teria que entregar ainda um bocado aqui, não é tanto, né? Mas ainda teria que entregar seus 4, 5% para a gente começar a considerar a comprar. Antes disso, é para baixo. Perfeito. Tem outro pedido aqui olha o nick do cidadão, brasileiro já é uma fraude. E ele está pedindo aqui Rede 3, Rede Energia. Vamos lá. Rede 3. Temos Redditor? É Redditor? Oi? Não, é Rede 3.
Rede Energia. Rede Energia. Deixa eu ver. Acho que ele não... aqui não apresenta gráfico para mim. Isso. Olha, é um papel com uma liquidez bem baixa, tá? Bem baixa mesmo. Nós temos aqui no gráfico semanal, por exemplo, uma quantidade de negócios inferior a 100 negócios por semana. Então, esses tipos de papéis aqui, graficamente falando, eles não são os melhores para a gente operar, né? Porque para a gente ter análise gráfica, a gente precisa necessariamente de liquidez, tá? Até a gente poderia tentar tirar alguma coisa do movimento aqui, né? O papel vem caindo, movimento de baixo, mas esse é o tipo de papel que valeria muito mais a pena a gente olhar exclusivamente os fundamentos do que o gráfico, certo? Daria para pensar aqui, né, Daniel? De repente, se o trader tá realmente a fim de comprar alguma coisa acima dos 6,80, porque a expectativa desse papel é de baixa, e a gente consegue ver isso semanal um pouquinho mais claro, que tem um pouquinho mais de liquidez, né? A gente consegue ver isso. Mas acima dos 6,80, provavelmente o papel engataria uma alta. Legal. O Ari Posto tá pedindo aqui no chat para você dar uma olhadinha em Pomo 4, Marco Polo. Gráfico diário, vamos lá. Gráfico diário, temos um papel titubeando em subir, tá? Nós tivemos aqui já uma modificação no comportamento do papel, né? Até então, vou deixar aqui um pouquinho mais para cá. Até então nós tínhamos Marco Polo subindo em tendência de alta, marcando fundos e topos ascendentes. Poderíamos até simular aqui um canalzinho de alta, ó, dessa maneira, só para a gente ter uma ideia, né? E de fato, esse movimento de alta foi perdido nesses últimos pregões de Marco Polo. Repara que os fundos estavam sendo preservados, né? Tanto esse fundo quanto esse fundo, e aqui não. Tanto é que esse movimento de queda fez com que a média móvel de 21 aqui perdesse já a inclinação altista e começasse a se inclinar para baixo. Então, essa inclinação de baixa aqui sinaliza que os vendedores começaram a entrar de forma mais forte no papel. O semanal de Marco Polo está bastante entroncado. Se a gente olhar aqui, ó, eu tenho uma zona de suporte perto dos 2,33, mais ou menos, 2,30, e uma zona de resistência perto aqui dos 2,95, R$3, tá? Então, a gente pega o semanal da Marco Polo, o papel está perto de uma resistência. A gente pega o gráfico diário de Marco Polo, os vendedores estão mais fortes. A gente percebe que não tem aquele chamado para os compradores, né? Tá algo bem difícil de ser feito. Também não pensaria em vender esse papel. Estando de fora, não pensaria em tomar uma posição short, mas acho que vale muito, muito a pena ficar só observando esse papel, porque ele, infelizmente, ainda não está num bom ponto de compra. Boa. O Danilo Cruz agora está pedindo para você dar uma olhada em Cash 3, Melius. Então, temos aqui um bonito candle, né? Sexta-feira o papel subiu 8,33. Foi uma bela alta. Podemos traçar aqui um suporte perto dos R$1. Então temos um papel com valor nominal super baixo. Isso já é um ponto de atenção bem grande, porque papéis com valores nominais baixos são papéis muito voláteis, tá? Então cada centavo nesses papéis vale muito. E a gente precisa ficar atento sempre, né? Sempre ficar atento ao controle de risco, mas especialmente nesses papéis. É uma situação bem complexa pensar em comprar Melius. A gente percebe uma inércia de baixa, assim, ó, violentíssima. O papel em linha reta saiu lá dos seus 12, veio bater em R$1. Então é uma condição bem difícil de comprar esse papel. Agora, se me perguntar qual é o ponto de entrada que a gente poderia pensar num prazo mais longo, de repente, né, considerando que esse papel pode fazer alguma reversão, eu esperaria isso aqui acontecer. Nós temos aqui o papel já há algumas semanas andando de lado, desde julho, o que pode ser sim
uma movimentação altista, a gente não sabe ainda se vai ser ou não uma movimentação altista aqui para frente, não tem como saber, mas o gatilho nós poderíamos usar para entender que o papel vai começar a se movimentar para cima daqui para frente, seria o rompimento dessa congestão, algo assim. Se isso acontecer, aí nós teríamos aqui um gatilho de entrada. Tá? E por que nós temos que esperar isso acontecer? Porque é a tendência de baixa. Se a gente olhar ali para as teorias de Down, o mais provável é que o mercado continue sua tendência. Então, por enquanto, o mais provável é que o papel rompa o suporte. Tá? Então, eu aguardaria muito esse sinal de alta, esse rompimento aqui dos 1,35, 1,40. Não precisa ser no semanal, o semanal está mais claro, mas pode ser também no gráfico diário. Tá? O gráfico diário aqui, então, o ponto mais alto dessa consolidação é um pouco mais acima. Então, a gente teria que esperar este rompimento acontecer para tomar uma posição. Falando do candle de sexta-feira aqui, ele é um candle possível de compra, tá? É uma barra de ignição, é uma estratégia que eu utilizo aqui para comprar, só que o papel está muito pesado para baixo, então eu acho extremamente arriscado tomar essa posição. Por isso que, se nós estamos observando um cenário muito arrojado, que é o caso da Melius, eu acho extremamente importante a gente esperar sinais mais conservadores, né, mais tranquilos, e esse sinal no gráfico diário está ali acima dos 1,50. Perfeito. A Paula, que tem um sobrenome aqui que é para tirar sarro da gente, ela tá querendo que você dê uma olhada em... Opa, só foi eu colocar aqui, subiu aqui. Peraí. 3R Petroleum. 3R. Vamos lá. Bom, esse ativo, ele, frente à média do mercado, até que se comportou bem na semana passada, né? Nós tivemos aqui um movimento leve de queda para a volatilidade da 3R, 4,70%. O papel segue em tendência de alta, tá? Respeitando os topos e fundos anteriores. E aqui nos últimos 3 dias chegou na média mais curta, onde a última vez que chegou na média mais curta, nós tivemos aqui um movimento de alta. Então, assim, eu gosto do contexto da 3R, eu gosto do que ela está apresentando para os próximos candles, ela está apresentando alta, essa é a expectativa desse papel, alta, mas o que está me faltando aqui, de verdade, é um sinal de entrada, tá? Um gatilho de força compradora. Eu não entendo esse sinal de sexta-feira como esse gatilho. Esse é um candle pequeno, com certa sombra superior. Nós temos o volume mais baixo da semana. Então, assim, o contexto do papel é muito bom, mas realmente falta um sinal mais interessante, um sinal de força. Se vier esse sinal hoje, para amanhã eu vejo compra no papel sim, tá? O papel está em modo compra, muito diferente de vários papéis que nós vimos até então. 3R está em modo compra e é só questão de achar esse gatilho, de esperar esse gatilho, melhor assim dizendo, para daí nós tomarmos uma posição no papel aqui. Tá bonito, gostei. Legal, boa. Vou pedir a última para você, Fabrício, eu vou pedir do pedido do Igor Saraiva, ele está pedindo para você Bridge 3, Brisanet. Bridge 3? É, Bridge 3. Vamos ver. Bridge. Isso. Vamos lá. Temos aqui também um papel com uma liquidez bem mais baixa, né, inferior a 1.000 negócios por dia, mas já tem um pouco mais de liquidez aqui do que a rede. Vamos ver. No gráfico semanal, a gente pode observar que é uma quebra de tendência. Tá? Então, nós temos aqui alguns primeiros sinais de alta. Tá? Desde que esse papel abriu capital, uma queda bem importante. E aqui, desde junho, nós tivemos, então, essa quebra da tendência de alta através de uma perna altista. Bom, média móvel de 21 começa a inclinar para cima. Legal, legal, legal. O papel está a fim de subir. A gente viu ali que no gráfico semanal, o ponto aonde o papel entraria numa tendência de alta seria acima desse ponto aqui, acima da máxima do ano, que é o mês de setembro. Então, assim, acharia muito prudente esperar um fechamento aqui em cima, tá? Acima desse patamar, para daí nós buscarmos
compras, porque acima desse patamar nós teríamos gráfico diário alinhando-se com o gráfico semanal e especialmente o semanal em tendência de alta. E isso é muito interessante, quando nós temos o gráfico semanal, um gráfico mais longo, dando a direção, a gente entra num gráfico mais curto, gráfico diário, para buscar pontos de compra. O melhor dos mundos aqui, na minha percepção, seria se nós tivéssemos o rompimento dessa consolidação juntamente com o rompimento da máxima do ano, numa só barra. Aí nós teríamos tanto uma quebra de inércia lateral do curto prazo, como o papel entrando em tendência de alta no gráfico semanal, ficaria bem legal. Vamos ver. Eu sei que está em cima da média móvel de 21, talvez o investidor esteja pensando em comprar aqui, porque está perto do suporte, mas essa resistência ela é bem importante, então eu reforço que vale a pena esperar ela ser rompida. Perfeito, Fabrício. Queria agradecer a sua participação. Pode voltar aqui para a tela. Obrigado pela participação. Só aquele recado bom, né, Fabrício, que hoje é dia de cautela, né? Muita cautela, Daniel. Hoje vale muito a pena observar o que o mercado vai fazer, né? Esperar a reação. Acho que a gente não deve tomar nenhuma atitude com emoções à flor da pele. Eu sei que a cabeça pode estar em outro lugar agora, então, especialmente nesse momento, vale muito a pena respirar um pouco, tirar a mão do mouse e do teclado, esperar o movimento acontecer e aí, amanhã, com a cabeça mais fria, tomar uma decisão. Daniel, muito obrigado pelo convite, cara. Belíssima dica. Um abraço para você, Fabrício. Até a próxima. Um abraço.